Bom dia. Quero dar novamente as boas-vindas a todos vocês. Nós vamos dar continuidade à nossa semana acadêmica, nossas conferências de hoje, do primeiro dia. Vou me apresentar novamente. Meu nome é Luiz Felipe Queiroz, sou aluno aqui da casa do primeiro ano. Hoje tenho a honra de estar com vocês, coordenando a mesa. E eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, antes disso, só dar um aviso com relação ao nosso sino que ali está. Nós vamos usar esse sino aqui da mesa ao longo da semana para avisar a respeito dos intervalos, dos nossos momentos, para sinalizar melhor, para que a gente não perca tempo e que a gente aproveite da melhor maneira possível. Tá bom? Vou convidar novamente para compor a mesa o professor Luiz Marcos. Uma salva de palmas aí. Compor a mesa na capacidade de mediador. E gostaria também de chamar o nosso palestrante agora da segunda conferência, o professor Lourenço Mano. Também Muito bom dia. Eu vou somente dizer algumas palavras de apresentação do professor Lourenço Mani, uma figura nacionalmente pública, creio que muitos aqui presentes já o conhecem, mas é uma oportunidade também para a gente dar algumas notícias para quem eventualmente não conheça alguns trabalhos de grande envergadura que o professor Lourenço já publicou e realiza. O professor Lourenço Mani é professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP. Ele é formado em História da Música em Florença e é doutor em Filosofia aqui pela Universidade de São Paulo, com uma tese intitulada Santo Agostinho, o Tempo e a Música. A sua livre docência é intitulada Santo Agostinho e as Artes Liberais. E o professor Lourenço Mani também traduziu há alguns poucos anos as Confissões de Santo Agostinho, e certamente a tradução mais orientada, acertada, realmente primorosa, inclusive literariamente, a quem eventualmente possa não conhecer, não ter tido contato com essa tradução das Confissões do Lourenço, eu realmente recomendo. É brilhante essa tradução, publicada pela Companhia das Letras junto com a Penguin. Além disso, o professor Lourenço Mani, ele é também um crítico de música, de arte, diria mais, ele é um grande promotor cultural, foi diretor já da Maria Antônia, do Centro Maria Antônia, na USP, foi diretor do Instituto Moreira Salles, isso só para citar dois exemplos, entre muitos outros, de atividades intensas do professor Lourenço com a cultura, com a arte, com a música. Inclusive, ele tem também uma reflexão bastante autoral sobre estética, sobre o fim da arte, e entre os muitos artigos e livros dele publicados, além dos de filosofia tarde antiga, medieval, ele tem também trabalhos concentrados sobre
essa reflexão dele, bastante autoral, sobre estética e o fim da arte. Entre eles, um livro intitulado O que Resta? Arte e Crítica da Arte, e outro belo livro chamado A Fugitiva, ambos publicados pela Companhia das Letras. Muito obrigado, professor Lourenço Mani, pela generosidade de estar aqui conosco. É uma grande honra recebê-lo. E o título da conferência do professor Lourenço é sobre a genealogia do conceito de livre-arbítrio. A palavra é toda sua, professor. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço esse convite do Luiz Marcos e da faculdade também. Já estive aqui em outras ocasiões, sempre foi uma discussão muito boa, é uma ocasião também para testar, né, o work in progress, pesquisas que eu estava conduzindo. A última vez eu estava fazendo as concessões, justamente, como disse Luiz Marcos, ou tinha acabado de traduzir, e a palestra foi sobre os primeiros parágrafos das concessões. E desta vez, o que eu queria testar, verificar com vocês, é uma pesquisa em curso, que é sobre a noção de livre-arbítrio, o tratado, o diálogo do livre-arbítrio do Agostinho, que estou tentando abordar de uma maneira um pouco diferente do usual, tentando entender quais são as raízes do contexto da redação do texto. Já é um fato mais próximo. Já é um fato significativo que o de livre-arbítrio seja o primeiro tratado filosófico com esse título, né? Não tem, pelo menos na Patrologia Latina, não tem nenhum texto anterior que tenha um título, tenha um tema especificamente do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E isso é significativo justamente porque a partir desse texto o livre-arbítrio vira uma questão filosófica central, né, para toda a filosofia posterior, até a modernidade. E isso faz com que, no fundo, nós leiamos o livre-arbítrio como esse conceito já estivesse solidificado antes de Agostinho, e não como se Agostinho estivesse inventando um conceito central, ou pelo menos estivesse extraindo da literatura anterior um elemento e colocando esse elemento como centro da questão e não como um conceito subsidiário, como era anteriormente, né? Vou voltar sobre esse assunto em conclusão desses textos que estou lendo, mas o que eu vou mostrar aqui é apenas uma pequena amostra desse garimpo, né, que estou fazendo sobre a discussão de onde, né, surge esse conceito, em que contexto surge, para resolver quais problemas e qual é o debate em que o livre-arbítrio de Agostinho se insere e que problemas está tentando resolver. Isso eu acho que pode ter uma consequência importante, inclusive, por naquelas discussões se Agostinho é libertarista, ou predestinalista, ou se antes era libertarista, depois vira predestinalista, enfim, todas aquelas discussões que vocês conhecem, né, entre o de livre-arbítrio e o doutor da predestinação, né, a discussão pelas armas. Acho que é importante ver um pouco o que ele herda para entender isso. Então, a primeira coisa que a gente faz, geralmente, quando tenta fazer a história do conceito, vai para o tesouro do livro da vida, né, que é a coleção das citações, né, para ver, para os dicionários etimológicos. Nos dicionários etimológicos, a gente descobre arbitrum vem de ad litere, ad como preposição de movimento para lugar, e bitere é uma palavra de um dialeto itálico, sabino, que significa ir, tanto de lá vem iter, ire, né, todos esses. Então, o árbiter é aquele que vai no lugar porque é chamado
para dirimir uma questão contenciosa. E isso é um sentido, então, principalmente jurídico. Quem explica bem qual é a diferença entre um arbítrio e um iudíssimo é Cícero, naturalmente, nos tratados de retórica, em que nos discursos judiciários, em que ele explica que o iudíssimo se baseia na aplicação da lei, né? E o arbítrio se baseia na mediação entre duas exigências contrapostas para chegar a uma conciliação. Então, ele diz, me parece, no discurso em favor de Vitor Rocha, que se vai a juízo para ganhar ou perder a causa inteira, e se vai ao arbítrio para chegar a um acordo que esteja bem para as duas partes. Então, o árbitro é aquele que, a partir de uma tese contraposta, né, encontra a mediação, encontra a solução específica para aquele caso, né? Em outras ocasiões, o Cícero diz que nunca se vai no arbítrio achando que vai ganhar tudo o que o jogo está pedindo, né? É sempre um momento de mediação. E ocasiões, na verdade, a primeira citação mais antiga de arbítrio não é nem nesse campo de Terêncio, que num prólogo de uma comédia diz que ele está se entregando, está confiando no arbítrio estimato do público, né? Ou seja, no julgamento e na avaliação do público, mas é a mesma coisa, o público vai no lugar, né, para julgar com um juízo que é baseado sobre a experiência de entretenimento, portanto, não sobre leis, né, não é uma aplicação de lei de cima para baixo, o resultado da comédia. E, a partir da época imperial, já a arbítrio começa a ter um sentido não tanto procedimento quanto prerrogativa. Por exemplo, Tácito diz nos análises que Tibério conseguiu o arbítrio um rei romano, o controle, o governo do Estado romano, e aí evidentemente já significa não tanto a aplicação de uma lei, mas uma capacidade de julgamento absoluto, né? Um poder que é baseado sobre a própria vontade pessoal, né? E a primeira citação que eu coloquei é uma das primeiras em que arbítrio assume um sentido psicológico, né? Que é uma filípica de Cícero contra Marco Antônio, em que ele diz: porventura Marco Antônio já fez algo por deliberação própria, arbítrio suo, sempre foi arrastado para onde a libido o levava. E essa situação é interessante porque, evidentemente, Cícero está aplicando aí o princípio histórico, né, principalmente, que considera as paixões como algo estranho à vontade, ou que arrasta por necessidade em vez de juízo, né? O juízo livre. Então, fazer algo arbítrio suo, por própria deliberação, significa provavelmente algo mais próximo a uma ideia de proaresis aristotélica, ou seja, a escolha racional, né? Em oposição ao rexis, a inclinação, ou na tradição histórica, a bulesis, que seria uma vontade, um impulso ditado pela razão, né? Porque o logo, o rexis, né? Na nomenclatura tradicional. Isso é interessante porque bulesis em grego era traduzido pelos romanos como voluntas, então é um primeiro significado de voluntas, mas ainda limitado a uma escolha racional, uma escolha ditada pela razão, né? A voluntas se contraporia ao apetitos, né? Ao desejo, ou à libido, porque seria ditada pela razão, né? Agora, o primeiro, de fato, que utiliza o conceito de voluntas num sentido próximo de Agostinho, num sentido filosófico, pelo menos sempre estando ao utilizar a língua latina, é Tertuliano. Então, estamos entre o fim do século II, começo o terceiro, mas 150 anos antes do livre-arbítrio. E Tertuliano, no Tratado sobre a Alma, tem uma
um trecho que é aquele que vou ler agora, que é a minha segunda citação, que é bastante interessante. O problema é como é que eu desço com essa da Aqui vou ler alguns trechos longos, mas tentando analisar pedaço por pedaço. É verdade que uma árvore má nunca dará bons frutos, se não for enxertada, que uma árvore boa os produzirá ruins se não for cultivada, que as pedras se tornarão filhos de Abraão se forem educadas na fé de Abraão, que a raça das víboras produzirá os frutos da penitência se expelirem o veneno da malícia. São todos exemplos evangélicos, né? São todas metáforas evangélicas, mas por que ele está usando aqui? Está usando para contestar um princípio gnóstico. Os gnósticos são o seu grande objetivo, alvo polêmico, que a partir de uma leitura de Paulo dizia que os homens se dividem em espirituais e psíquicos, ou espirituais e carnais, e que não é possível mudar a sua própria natureza. Então, de alguma maneira, os espirituais estavam ofadados, ou pelo menos tinham a possibilidade da salvação, né? Os carnais seriam incapazes de compreender a mensagem evangélica. O que o Tertuliano defende, como mais tarde a grande parte da patrística antignóstica, é que não existe essa dupla natureza, mas existe, isso sim, a possibilidade de determinadas condições de mudar sua própria natureza. Essa ideia de mudar sua própria natureza, através da conversão, é o primeiro núcleo conceitual, o primeiro núcleo argumentativo, que faz desenvolver uma ideia de arbítrio ou de vontade enquanto operação complexa. Porque o que Tertuliano está dizendo aqui é verdade, dá para mudar. Mas dá para mudar se for enxertada, se for cultivada, se for educada. Dá para mudar, mas a partir de uma ação que permita se livrar da sua própria natureza ou hábito. Que a questão é justamente isso. Quem é que é uma questão que existe na tradição neoplatônica da mesma época, embora Tertuliano se filie ao estoicismo, ao platonismo, que é a questão da conversão. Como se dá a volta à alma para os inteligíveis depois da queda, da dispersão no suicídio. Quem é que faz essa operação? É um evento exterior ou é a própria alma? Se é a própria alma, deveríamos admitir que há algo na alma que pode dominar sua própria natureza e o hábito. Então, algo que é inerente à alma, mas que é até superior ou anterior à natureza dele. O que é um conceito complicado. Mas vamos ver que o problema, o nó, está justamente nisso. É interessante a segunda frase do Tertuliano. O Tertuliano diz: tal será a potência da graça divina, muito mais poderosa que a natureza, tendo em nós, embaixo dela, o livre poder de escolha. É aqui que está libera, arbítrio e potestade. Tertuliano quase nunca usa libero, arbítrio, sempre usa giro de frase mais complexo. Aqui é o poder de escolha. O arbítrio ainda não é uma faculdade, uma característica da alma, é a escolha pontual. O que nós temos é a faculdade de poder escolher. É só a partir de Agostinho que o arbítrio vira a própria capacidade de escolher. O livre poder de escolha, que é dito aut exusium, é que, por ser ele mesmo natural e mutável, para onde se voltar, para lá converte a natureza. Mas que o aut exusium nos pertence naturalmente, já o demonstrei contra Marcião e contra Hermógenes. Contra Marcião é o tratado contra Marcião, adversos Marciano, né? Contra Hermógenes é um tratado de Censo Animi que se perdeu. Existe um tratado contra Hermógenes, do Tertuliano, mas não é esse que ele está se referindo. Mas essa frase é muito interessante, porque, de um lado, existe uma graça divina anterior ao próprio poder de escolha, e a graça divina, o poder de escolha responde a essa graça, né? E a responder a essa graça, ela se torna capaz de mudar a sua própria natureza, a própria natureza da alma. Parece que há, portanto, um duplo processo. De um lado, uma vontade de Deus, né, que confere uma graça, e por outro lado, uma resposta humana que é, aí sim, um livre poder de escolha. Se não tivesse essa graça divina, não teria uma possibilidade de sair da sua própria natureza, simplesmente não teria alternativa.
né? Digamos que me parece, se eu não estou sobreinterpretando o texto, que aqui se esboça uma dialética entre uma intervenção superior divina e uma capacidade de resposta humana. Então, essa ideia de livre-arbítrio se caracteriza como resposta, não como primeiro movimento, né? A outra coisa muito interessante para nós, porque dá uma pista que aí vou seguir nessas próximas citações, é essa relação com o conceito de atexúzio, né? Que é um conceito grego e que é um conceito que já tem uma longa literatura antitertuliana. Então, a gente pode seguir uma genealogia mais longa graças ao atexúzio. Autoexúzio, de exusia significa governo, controle, né? Então, autoexúzio é a capacidade de autogoverno ou de autodeterminação. É uma palavra que é de origem estoica, porque nós a conhecemos dos comentadores posteriores, mas que, como Hipólito de Roma, do terceiro século depois de Cristo, mas que é atribuída a Zenão ou Crisipo, portanto, o estoicismo mais antigo, né, os fundadores. É uma tentativa de salvar a autonomia humana dentro da teoria estoica do encadeamento infinito de causas, né? Um encadeamento pelo qual tudo o que acontece deriva de uma causa anterior. Isso levaria a um determinismo absoluto, mas, portanto, levaria à negação da liberdade humana, que é algo que impediria praticamente qualquer reflexão de tipo ético-moral, né? E, portanto, os estoicos, já nos primeiros autores, se esforçam de estabelecer os limites, mas ao mesmo tempo de criar um espaço para a autodeterminação humana. É aí que essa ideia de autoexclusão é elaborada. Vou ler a citação atribuída a Zenão ou Crisipo por Hipólito de Roma. Se um cão for amarrado a um carro e quiser segui-lo, ele ao mesmo tempo segue e é arrastado por ele, cumprindo assim o ato de autodeterminação, autoexclusão, conforme a necessidade, metade é a manter-se. Se, porém, se recusar a segui-lo, é apenas arrastado. O mesmo acontece com os homens. Então, o que consiste aqui a autodeterminação? Não é influenciar os eventos exteriores. Os eventos exteriores acontecem segundo um desenho de providência divina que é absolutamente incontrolável pelo homem. Significa apenas em decidir, em dar o consentimento, portanto, conformar o próprio movimento da alma a esses eventos ou não, né? Como o cão que é arrastado por um carro pode ir na direção do carro, portanto ele não tem a impressão de ser arrastado, embora siga uma necessidade, e pode se recusar esse que é apenas arrastado por ele. Esse espaço dado à liberdade humana obviamente parece muito pequeno, encontra muita resistência nos autores que polemizam com os estoicos, não apenas os epicureus, né, que negavam a existência de uma corrente de causa, mas também os autores de derivação, de filiação aristotélica, como Alexandre da Afrodise. E aqui tem uma polêmica interessante no Tratado sobre o Destino de Alexandre da Afrodise, em que ele justamente polemiza com os estoicos. Mas aí polemiza, digamos, com outra argumentação histórica. Tem uma argumentação histórica que diz, de fato, tudo acontece necessariamente devido a causas anteriores. Mas como entre essas causas há também a orientação e a vontade individual, ou seja, vontade e impulso individual são entre as causas anteriores, embora essa vontade e esse impulso também seja determinado por causas anteriores, no entanto, por ser causas anteriores, o homem age segundo o seu próprio impulso, segundo a própria inclinação, e, portanto, age livremente. Isso pressupõe dizer que alguém é livre equivale a dizer que alguém age segundo a sua própria vontade, mesmo que essa sua própria vontade seja determinada por causa que ele desconhece. Contra essa teoria, os aristotélicos, e principalmente Alexandre
Afrodita, nesse caso, afirmam que não é suficiente que alguém haja por sua própria vontade para dizer que ele é livre. É necessário que ele poderia também não agir da mesma maneira, né? É necessário que ele poderia se abster de fazer aquela ação. E como a teoria estoica não garantia isso, a teoria estoica falhava em estabelecer um espaço de autodeterminação humana. Vou ler o texto. Pode-se averiguar se, dizendo assim, eles respeitam as noções comuns a todos os homens. Pois aqueles que lhe perguntam como é possível que, se tudo depende de uma cadeia de causas, algo possa depender de nós, não se refere apenas à fórmula depender de nós, é feminina, né? Depender de nós é o que é definido na ética Nicômaco como aquilo que nós poderíamos também nos abster de fazer. Né? É isso que é aquilo que depende de nós. O que caracteriza depender de nós não é tanto o fato de nós possamos fazer uma ação, mas também o fato que ao fazê-la nós poderíamos também não fazer. Né? Não se refere apenas à fórmula depender de nós, mas também ao seu significado de autodeterminação. Aí está, a autoexúria. É justamente por julgarem que é isso mesmo, o autoexúria, que depende de nós, que rejeita a opinião de quem diz que tudo acontece necessariamente. Portanto, a autoexúria está no meio dessa discussão entre o que faz que um ato seja livre. É simplesmente que nós o cumprimos segundo a nossa vontade, que é uma teoria que Agostinho também defende no livro 3º do Livro-Arbítrio. Ou é necessário que nós estejamos realmente livres de fazer também o contrário. Repare-se que o Tratado sobre o Voluntário de Plotino, que provavelmente responde ao Tratado sobre o Destino do Alexandre de Afrodisia, é aqui que pega um momento polêmico, é aqui que polemiza justamente sobre esse ponto, porque, coerentemente, Alexandre de Afrodisia diz que os deuses não são livres, porque eles só podem fazer o bem. Né? E, portanto, a liberdade não é uma característica dos deuses, é uma característica dos seres sublunares que estão entregues à contingência. E Plotino diz que não, que os deuses são livres, ainda mais o primeiro intelecto, porque eles não são constrangidos por nada anterior. E, portanto, ele age segundo a própria vontade. Muito embora a vontade deles não poderia ser diferente. Né? Então, essa é a grande discussão. Né? O que significa ser livre? Mas aqui eu queria seguir um outro caminho, que é um caminho mais pela linha estoica, e entender como essa metáfora do cachorro descer do carro possa ser desenvolvida a partir de uma ótica, de uma elaboração do conceito para defender um espaço de autodeterminação e de liberdade humana. Aqui eu vou no primeiro diálogo das diatribes do quarto livro das diatribes de Epicteto, que é um pouco um texto central sobre isso. Aqui a citação é longa, é um diálogo, mas é interessante porque pega justamente o limite da liberdade humana para os estoicos. Não há nada a respeito do qual possuas atexúzio, que depende apenas de ti, ou existe algo do tipo? Não sei, responde o interlocutor. Veja então a pergunta: se alguém pode te fazer assentir ao falso? Ninguém. Quanto ao sentimento, portanto, estás livre e desentendido. Lembra que o assentimento, sinkataketes, em grego, é justamente o momento em que a mente racional hegemônica aceita ou recusa as representações que lhe são dadas pelo sentido. É o filtro pelo qual a mente racional sintetiza o que recebe do sentido, ou a rejeita porque é demasiado confusas, e a partir daí estabelece a sua própria ação. Quanto ao sentimento, portanto, está livre e desimpedido. Sim, alguém pode te obrigar a desejar o que não queres? Pode, amassando-me de morte ou prisão, obriga-me a desejar. Então, dar ao sentimento racional ao que acontece e desejar em função disso. Mas sem menosprezar ser morto ou acorrentado, ainda lhe prestarás atenção. Não. Não é o caso, não é uma ação tua menosprezar a morte, é minha.
E não é teu desejar, sim é meu. E sentir repulsa, isso também é teu. Mas se eu desejar andar em algo impedido, quem tem o sentimento, não meu corpo, certo, como uma pedra, que seja, mas eu não posso andar. E quem disse que andar é uma ação livre? Eu disse apenas que é livre desejar. O que implica o uso do corpo e sua colaboração, já ouvi há tempo que não é teu próprio. De acordo também com isso. Alguém pode te obrigar a ser atraído por aquilo que não queres? Ninguém. E a ter intenções de projetos, enfim, a te servir das representações que encontrares? Tampouco. Mas tendo um desejo, pode aparecer um impedimento. Mas se desejares algo teu próprio, que não pode ser impedido, de maneira alguma. E quem te disse que eu desejar coisas alheias é livre de impedimento? E não desejarei a saúde? Absolutamente não, nem qualquer coisa exterior. Porque, pois, o que não depende de ti, conseguir ou conservar quando quiser, é alheio. Então, o seu próprio corpo é um estranho, porque não depende de ti conservar e conseguir seu próprio corpo. A única coisa que depende de ti é o desejar, o rejeitar e dar o sentimento ao ato. Mas esse ato interior não tem que ter a ilusão de ter alguma consequência exterior. Isso não significa, eu acho que aí a Ana Arendt é um pouco injusta com o Epiteto, porque ele diz que Epiteto defende que nós devemos desejar aquilo que realmente acontece. Me parece que Epiteto não diz isso, diz ao contrário, que quando o que realmente acontece é contra os princípios da razão, eu posso me opor a ele, né? Mas posso me opor a ele simplesmente porque não dou importância às consequências do ponto de vista exterior. O sábio pode se comportar de maneira racional porque ele aceita a morte e a tortura, né, para ser livre de não dar o sentimento ou de não ter um comportamento contrário à razão. Agora, acho que a Ana Arendt, primeiro, é verdade que a uma certa altura, logo depois dessa passagem, o Epiteto diz: é preciso desejar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é racional. Mas depois, ele acrescenta uma passagem interessante, porque ele diz: o que Deus me deu de meu e de independente, autoexuso, é o que guardou para si. Deus deu-me as escolhas prioritarias, são as escolhas morais, né? As escolhas da fronênese, né? Da razão prática, segundo o vocabulário aristotélico. As fez depender de mim, desimpedidas é livre, mas o corpo que de argila, como poderia fazê-lo livre? Então acho que tem aqui uma defesa de uma liberdade humana, mas uma liberdade humana que primeiro é baseada sobre uma razão que permanece superior, evidentemente, à contingência da vida humana. E segundo, renuncia de antemão a qualquer possibilidade de intervenção no mundo, né? Porque o mundo corre por sua conta, como o carro na frente do cachorro, né? Quer dizer, eu posso ser arrastado por ele e ser contra ele. E portanto não é algo que possa ser determinado pela ação humana. Então, do certo ponto de vista, acho que a Ana Arendt tem razão, pelo menos em dizer que a teoria estoica não ajuda sobre a questão do novo, como surge o novo no mundo. Não há novo no mundo. É tudo estabelecido por sempre, desde sempre, sujeito a eterno retorno, aquilo que o homem pode fazer é resistir ou se opor àquilo que contingencialmente parece não racional, ao contrário, a razão é a virtude, né? Mas isso apenas como escolha pessoal e como atitude interior. No caso do pensamento cristão, evidentemente isso é muito diferente, porque há uma ideia de conversão do indivíduo do mundo, tanto a salvação individual quanto a salvação no mundo depende de ações contingentes, que são as ações contingentes, por um lado de Deus, tanto através da encarnação, portanto, de uma intervenção histórica, né, dentro do ciclo dos eventos, quanto na concessão da graça individual, portanto, a conversão individual. Então, Deus age na história, é uma vontade de Deus que age na história,
e tem uma vontade do homem, uma autodeterminação do homem em relação à história, né, que responde à essa ação de Deus. É aí que vou seguir agora as últimas situações, são longas, mas são as últimas, que aí é a questão do ad exusum dentro da tradição patrística grega. Primeiro é Justino de Roma, né, final do comecinho do segundo século, no final do primeiro, que apesar do nome escreve em grego, aqui tem uma clara crítica de nova posição histórica, mas com uma situação interessante, porque ele diz na segunda apologia: com efeito, nós dizemos que acontecerá a conflagração universal, ex-pirosis, mas não como dizem os estoicos, por causa da transformação de uma coisa em outra, pois isso nos parece muito torto. Também não dizemos que os homens agem e sofrem por necessidade do destino, mas que cada um age bem ou peca por sua livre determinação, ad exusum. Essa associação dessa crítica de duas teorias estoicas é interessante, porque a primeira é que a epirosis para os estoicos é que ciclicamente o mundo passava por uma implosão, voltava ao fogo original e depois voltava a se diversificar e repetir o ciclo, né, da providência, que chegava ao máximo desenvolvimento, chegando ao máximo desenvolvimento explodia de novo, e por aí assim por diante. E aí, obviamente, o Justino se opõe, porque aqui está identificando a conflagração universal com o juízo universal, com o fim do mundo, e aí, evidentemente, não é mais questão de um ciclo que se repete, mas é questão, de fato, do reino dos céus que vai ser sucessivo à história do mundo que é linear. Então, outro ponto no qual eu acho que a Nara tem razão, a questão da liberdade e da vontade está ligada a essa ideia de uma história linear oposta à história cíclica, que é o modelo antigo. Mas aí, justamente, assim como a conflagração universal é o efeito da vontade divina, e de uma vontade historicamente determinada, porque é o fim da história, né? Também o homem age segundo uma própria determinação individual, que tem como consequência sua salvação ou sua perdição. A associação desses dois pontos em Justino me parece, embora o texto de Justino seja muito sintético, me parece interessante. Agora vou carregar um pouco o cavalo de batalha dessa pequena escolha que eu fiz, que é Clemente de Alexandria. Então, contemporâneo tertuliano, mas o outro que usa muito essa ideia de texudo. Mas Clemente de Alexandria, que é platônico, diferentemente do tertuliano da história, é muito mais extenso, né? Faz uma análise desse processo de conversão que é muito mais detalhada e muito mais complexa. Cito, em primeiro lugar, Astrômata, que é aquela coleção, né, de reflexões teóricas, no quinto livro. É aqui que ele fala do processo de conversão, como se dá o processo de salvação. Leio a primeira frase. Seja que o próprio Pai atraia para si tudo o que viveu com pureza e avançou até a noção de felicidade e de natureza incorruptível, seja que a autodeterminação que está em nós, alcançando o conhecimento do bem, pure e ultrapasse o posto, como dizem os ginastas, em todo caso não é sem uma graça especial que a alma ganha asas, toma voo e se eleva até a que está acima dele, livrando-se de todo o peso e aderindo ao que é da mesma natureza. Essa última parte, a partir de ganhar asas, é praticamente uma paráfrase do Fedro do Platão, né? Então, ele está dizendo, bom, essa ideia da alma que volta para os inteligíveis, para o mundo das ideias, através de um despontar de asas, se poderia dar de duas maneiras. Seja que haja uma vida de pureza desde o começo, né, que aos poucos avança até a noção de felicidade e de natureza incorruptível, ou seja que, uma vez alcançado um certo conhecimento, a autodeterminação comporte, é aqui a expressão muito interessante, o pulo do fosso, né, como dizem os ginastas, ou seja, um salto, que é de fato uma mudança radical de natureza. Nos dois casos,
tanto nessa progressão senso lavancos, que é de uma vida desde origem pura, quanto no processo de conversão, é necessária uma intervenção divina, porque senão não seria possível nem ter desde o começo uma natureza pura, nem ter uma mudança de natureza no meio do caminho, que, insisto, se caracteriza como salto, né? Como transformação repentina e radical, né? E aí ele continua. Platão também, no Mênon, afirma que, antes ele citou o Fedro, sim, agora o Mênon, né? Também no Mênon afirma que a virtude é um dom divino, como é evidente quando diz, seguindo o nosso raciocínio, o Mênon torna-se evidente para nós que a virtude acontece por sorte divina naqueles nos quais acontece. Não te parece que, com um favor divino, Platão aluda ocultamente à posse do conhecimento sobre todas as coisas? Pois com absoluta clareza acrescenta, se conduzimos corretamente essa nossa conversa, a virtude não se dá por natureza nem por aprendizado, mas em quem acontece por sorte divina, sem a intervenção da inteligência. Fim da citação do Mênon. E aí comentário do Clemente. Logo, a sabedoria é um dom de Deus, sendo potência do Pai, que incita em nós a autodeterminação, acolhe a fé, a recompensa e o início da eleição por uma comunhão suprema. Bom, Clemente I, ele tenta conciliar Platão e Paulo, como fazem todos os platônicos cristãos, né? Então, esse sorte divina, teia moira, né, do Paulo vira graça, do Platão vira graça divina, né? Vira um dom voluntário de Deus, que não é obviamente o que Platão estava pensando, né? O que Platão estava dizendo é que, como a virtude não se dá nem por natureza, porque ao contrário, é usar bem ou mal a nossa natureza, nem se dá por educação, porque tem muito caso, explicação empírica, né? Tem muitos filhos que são viciosos de pais virtuosos, é o contrário. Então, de fato, é um dom divino. E Platão está pensando principalmente na virtude política, né? Na capacidade de tomar decisões certas em relação à polis, né? Enquanto Clemente está pensando na conversão individual, é interessante a interpretação que ele faz no último passagem, quando ele diz, então, esse dom é o dom da sabedoria. A sabedoria é uma potência de Deus, aí a sabedoria vira a sabedoria de Deus, o Filho, né, o Verbo, né? Esse verbo é que ativa a nossa determinação, ou seja, é que produz, nos termos do Tertuliano, nosso livre poder de escolha, né, libera potestas arbítrio, e essa autodeterminação produz a fé acolhida como recompensa tem a iluminação divina que permite a comunhão suprema. Como se dá essa comunhão? Depois ele explica o pedagogo, que é o texto sobre o qual vou passar agora. Aqui ele explica, é o comecinho do texto, ele explica um pouco qual é a função desse texto dentro do conjunto da sua obra. Foi estabelecido em nós, meus filhos, um fundamento de verdade, firme base cognitiva para o tempo sagrado ao grande Deus, um impulso belo, inclinação enraizada no terreno do intelecto, para alcançar a vida eterna graças a uma obediência segundo a razão. Essa primeira frase parece sugerir que há uma base natural, né, uma base cognitiva, uma inclinação em aceitar a verdade eterna que está enraizada no intelecto, no ero-core, terreno do intelecto, né? Então, aqui ainda não se fala de logos, se fala da intuição intelectual. Essa disposição natural em receber a graça se dá em termos de uma obediência segundo a razão. O Paco significa também escuta, como escutar a ordem e responder, né? Portanto, é sempre uma resposta está pronta, então a disposição natural do homem, do intelecto do homem, a responder ao chamado divino, né? Aí depois ele explica, aqui vou um pouco ir rapidamente também para não furar o tempo, os vários tipos de discurso que a partir dessa disposição
podem estimular, né, a resposta correta, portanto, à virtude. O primeiro é a exortação, o protéticos, depois o pedagógico. O pedagógico é aquele que leva à purificação da alma, né? E essa purificação da alma se dá através de vários tipos de discurso, mas é justamente aquilo em que conduz o pedagogo. Quem é na antiguidade? Não é o professor, é o escravo que conduz a criança para o professor, né? Essa condução é entendida metaforicamente como um processo de escolhas morais pelo qual a mente se purifica, está pronta para receber a última fase do didascálicos, ou seja, o ensinamento da gnose cristã, do conhecimento cristão. Esse modelo, inclusive, da obra do Clemente. Escreveu antes um protrético, depois um pedagogo e depois o Stroma, né, que são talvez um modelo de ensinamento gnóstico, né? Eu vou pular um pouquinho, não sei quanto tempo ainda. Bom, tranquilo. Não vou ler, em todo caso, toda essa casística dos vários tipos de discurso, porque eu quero ir rapidamente. Por isso, você leu só a conclusão. Por certo, o mesmo Logos, que Logos é interessante porque tanto o discurso, os textos, né, dos próprios autores cristãos, quanto o Logos divino, que fala através deles, né? Mas diz o mesmo Logos é também mestre de Cascálicos, o Logos divino, mas não agora. Pois em assuntos doutrinais, o mestre é quem expõe e revela. Já o pedagogo, quem cuida da ação, o praticos, né? Primeiro nos ensinando a buscar e formar o caráter, depois exigindo o cumprimento dos deveres. Então parece que o momento da escolha moral se dá nessa fase intermediária, depois do chamado é antes da iluminação. Mas o que eu queria passar a focar de maneira mais forte é outra parte do texto do pedagogo, em que ele polemiza com os gnósticos em relação ao batismo. Não tanto pela questão do batismo, quanto como é pensado através do batismo a ideia de conversão. Porque os gnósticos defendiam que o batismo era primeiro ato de adesão à fé que se dava para todo mundo incondicionalmente, indiferentemente. Mas depois haveria uma outra graça divina, que é a descida do Espírito. Essa descida do Espírito seria reservada aos poucos, de novo aos espirituais, opostos aos carnais. Então, nem todos que são batizados recebem a graça inteira, só depois, através da doação do Espírito. Enquanto Clemente defendia que a graça é dada a todos através do batismo, embora evidentemente não é realizada plenamente, mas é a promessa da iluminação total, e que, portanto, não faz sentido diferenciar vários graus da iluminação divina. A iluminação se dá num momento e se dá sempre inteira. Aquilo que é perfeito só pode dar uma graça perfeita, diz uma certa altura. E aí ele tenta descrever essa passagem justamente das trevas à luz, sempre citando Paulo, como um ato instantâneo de mudança, né? É essa passagem que me interessa, inclusive, que tem várias sonâncias com as passagens de Agostinho. Como aqueles que, sacudindo-se do sono, despertam voltando a si, ou melhor, como aqueles que tentam remover a catarata que não deixa chegar a seus olhos a luz exterior, de que são privados, eliminam o obstáculo da vista, deixando livre a pupila, assim também os batizados, purificados dos pecados que os conheciam, como sombras do Espírito Divino, deixam livre, desimpedido e luminoso o olhar do Espírito, o único capaz de completar Deus, porque o Espírito Santo desce do céu até nós. Por essa fusão, o olhar eterno torna-se capaz de ver a luz eterna, porque o semelhante é amigo do semelhante, e o santo é amigo daquilo do qual a santidade deriva, isto é, aquele que é propriamente chamado luz.
outrora era estrela, mas agora sou luz do Senhor, diz Paulo. Penso que por isso que o homem antigamente era chamado de luz. Então, a imagem, são todas imagens platônicas, né? A catarata que cai, o despertar do sono, né? A ideia da passagem do sono para a vigília como uma passagem instantânea, que não pode ser definida em si, porque não, despertar não é nem estar ainda dormindo, nem estar já desperta, né? Mas é aquela fusão instantânea que, como diz também Agostinho, só pode ser descrita a partir dos dois estados que separam, né? O estado da vigília e do sono. E a ideia, portanto, da remoção da catarata é como se o nosso olhar interior, a nossa capacidade, olhar eterno, como chama Clemente, fosse impedido de se fundir. Pense na ótica antiga, né? O olhar é a projeção do raio para fora do olho para atingir seu objeto, né? Esteja impedido de atingir aquilo que é igual a ele, que é a luz divina. No momento em que esse obstáculo é removido, ele já atinge, já se funde com a luz divina, de maneira que o próprio olhar interior, ou seja, a mente humana, se torne luz, enquanto ela treva, né? Então vamos entender também melhor aquela transição anterior em que ele diz que o último momento, através da fé, a aceitação da fé, recebe a recompensa do início da comunhão suprema, né? Da união suprema na luz. Em seguida, ele reconhece que essa perfeição não se dá no momento só. Mas diz ainda falta a perfeição do dom. Eu também concordo, por ele estar na luz e as trevas não o possuem. E não há meio termo entre a luz e as trevas. O fim inteiro se dará na ressurreição dos fiéis. Não consiste em receber algo diferente, mas receber plenamente aquilo que foi anteriormente prometido. Com efeito, não dizemos que se dá ao mesmo tempo a chegada de uma mente e a precognição da chegada. Pois não são a mesma coisa a eternidade e o tempo, o impulso e o fim. Mas ambos dizem respeito à única coisa, e de um só o que as realiza. Assim podemos dizer que o impulso é a fé gerada no tempo, e o fim é a obtenção da promessa, garantida por toda a eternidade. O próprio Senhor manifestou explicitamente que a salvação universal a dizer, esta é a vontade do Pai, quem vê o Filho nele crê tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Aí, segundo a interpretação grande dessa passagem, mas o que é importante nessa passagem é que se afirma, é verdade que a salvação não se dá no momento do batismo, mas a promessa da salvação já está completa no batismo, né? E aí tem a última citação que eu queria fazer do Clemente, que é bem interessante desse ponto de vista, de estabelecer essa transição como instantânea e de uma maneira inefável. Com efeito, somos purificados de todos os pecados, imediatamente deixando de ser maus. Pela graça de uma única iluminação, nossa condição já não é a mesma de antes de sermos batizados. Assim como o conhecimento surge junto à iluminação fulgurando a mente, assim de repente nós, os nécios, amáteis, sentimos que nos tornamos discípulos, matetai, que pode significar iniciado também, né? Já adquirimos uma instrução, então, mas não saberíamos dizer em que momento. E acho que essa frase final é muito interessante, porque nós já nos encontramos iluminados, mas o momento da iluminação é inefável, é indescritível. E aí dá, quem vai explorar muito esse Agostinho, mas Tertuliano já, ao dizer como é que o estulto se torna sábio, como é que o sábio pode se tornar estulto, como no caso do Adão, né? Essa passagem não é explicável, né? Só pode ser descrita, Agostinho diz isso explicitamente no terceiro livro, a partir dos opostos, né? Porque não é possível que o sábio decida se tornar estulto, nem é possível que o estulto decida se tornar sábio. Decidir se tornar sábio já é um sinal da sabedoria já instalada. Mas nunca é possível definir de onde surge essa
de definir um momento exato da conversão. Se a gente lê com atenção o livro oitavo das Confissões, né, existem, claro, estímulos, né, mas o que Agostinho descreve é até a última impasse, quando ele diz não dava mais nem para ir para frente nem para voltar para trás, né? Aquele momento que ele permanecia lá em Bílico, né, até que ele decide obedecer uma ordem exterior, que é a voz das crianças da casa perto, ele diz pega e lê. Obedecendo a ordem, ele vai ler Paulo, ao ler Paulo, lê aquilo que no fundo ele já sabia, né? Mas que não aceita, que de certa maneira o exime de ser o sujeito da decisão, porque a decisão lhe é imposta exteriormente, ou ele exterioriza essa decisão, né, para que ele pudesse obedecer. E logo depois, no começo do livro 9, ele diz: onde estava meu livro-arbítrio, até que você o desencavasse, né, do fundo da minha alma e me oferecesse, porque eu pudesse me submeter aqui. Então é exatamente o momento que, para se tornar realmente livre, tem que assumir a forma de uma obediência. Uma obediência a algum imperativo, pode ser obviamente o imperativo moral do canto, né? Quer dizer, não precisa ser um ato milagroso, né? Obviamente, a identificação desse momento com o batismo se torna mais frágil no momento que se afirma de maneira mais continuada a ideia do batismo das crianças, né? Portanto, antes da aquisição do razão. Não é esse ponto que me interessa mais. O que me interessa é que, tanto em Clemente quanto em Tertuliano, uma passagem que não dá tempo para ler, mas são fáceis de identificar, há dois aspectos que acho que nos ajudam muito a entender a posição de Agostinho. Primeiro, que o ato do livre-arbítrio, o ato da autodeterminação, não é, portanto, a tentativa de definir o conceito de vontade, no sentido que não existe nos antigos, não aparece como um conceito puro, mas como uma dialética entre duas questões, né? De um lado, a possibilidade de mudar a sua própria natureza, através de um ato próprio livre, e só se for um ato livre, esse ato seria realmente virtuoso, porque dependeria de uma escolha moral que não foi determinada por nada. Mas, por outro lado, essa escolha moral teria que ser anterior à própria natureza e, ao mesmo tempo, pertencer à natureza da alma. E como se o ato de vontade nos precedesse e nos definisse sempre de uma posição recuada em relação a nós mesmos, né? É pelo ato de vontade que nós decidimos ser o que somos. Mas se nós decidimos ser o que somos, e isso é responsabilidade nossa, é alguma coisa que nós já éramos que fez com que decidimos o que decidimos. O ato de vontade, portanto, se coloca nessa posição entre uma graça divina, né, na interpretação patrística, evidentemente, mas em todo caso um ato de vontade anterior, superior a nós, é a decisão de obedecer a esse chamado, a essa graça divina. Isso é importante porque, obviamente, como disse no começo, põe em outros termos a questão se Agostinho acreditava na liberdade e na predestinação. Eu acho que desde o começo ele acreditava na liberdade e na predestinação, né? E que essa é justamente a questão, como ele tinha se colocado numa ideia já formatada de conversão cristã, né? O segundo ponto que me parece importante salientar, que já tinha uma ideia da inefabilidade da passagem, da impossibilidade de descrever a transição em termos apenas de uma escolha proética, racional, no sentido da tradição ética clássica, né? É uma transformação tão radical que deveria preceder e até determinar a posição da razão. E Agostinho insiste nisso tanto no livre-arbítrio quanto no primeiro livro das Confissões, né? Primeiro era a vontade, né? Depois se criou o Logos, né? Então, a grande novidade de Agostinho, eu acho, quando ele escreve o livre-arbítrio, é ter pensado esse problema num caso que já existia. Porque antes,
se trata o livre-arbítrio onde? Tratado sobre a paixão, sobre o destino, nas éticas, nas políticas, né? Tratado sobre o eros, se quisermos, mas nem tanto na tradição platônica. O que Agostinho faz é dizer a questão justamente nesse ponto de transição. Tanto que o comecinho do livre-arbítrio é justamente montar a maneira como uma reflexão sobre o mal se transforma imediatamente em uma reflexão sobre a livre escolha, né? Ao definir o mal como algo que tem sempre uma origem individual, né? E essa mudança de ponto de vista, mudança de perspectiva, que determina toda a discussão sobre a vontade e sobre o livre-arbítrio a partir daí. No momento que a vontade passa a adquirir na escolástica, e mesmo em reflexões recentes, mesmo de Agostiniano, uma espécie de função de faculdade já solidificada que está do lado da razão. Então se discute se vem antes da vontade a razão, depois da razão a vontade, se as duas são juntas, é a única coisa, no disco mais que sobrevive, né, depois da morte. Mas me parece que em Agostinho, nessa literatura anterior, a vontade não é uma faculdade no sentido da razão, é algo que está sempre antes da faculdade, é algo que configura as faculdades, inclusive a razão, dentro de uma natureza que ela determina. É quase um estado nascente, tanto a descrição do infância, né, da criança, no primeiro livro das Confissões, quanto na maneira aporética, circular, em que ele tenta defini-la no livre-arbítrio. Releiam como surge o conceito de vontade entre o livre-arbítrio. Ele diz, estou perto do fim, né? Ele diz, aí concluo, a vontade não pode, o pecado não pode ser originado pela razão, por algo igual à razão, porque algo igual à razão, se induzisse ao pecado, seria inferior à razão. Não pode ser algo inferior porque não tem poder à razão, não pode ser algo superior porque evidentemente algo superior não seria a favor do vício. Então ele diz, resta que seja apenas a vontade. É curioso porque não apenas no livre-arbítrio, nem nas citações, mas em toda a literatura anterior de Agostinho, o uso da vontade no indicativo, né, é num sentido filosófico na faculdade. A vontade, se não é superior à razão, se não é igual à razão, se não é inferior à razão, teria que ser algo da própria razão, ou talvez algo de onde a própria razão se origina, né? Não existe uma definição de vontade de Agostinho, isso o Saber Costa mostrou de maneira muito clara, né? Talvez não possa existir justamente por essa posição de anterioridade da vontade em relação a toda a natureza humana. Mas, por outro lado, já existe nos autores anteriores a Agostinho essa ideia que se o homem é capaz de mudar a própria natureza, deveria existir algo no homem que é anterior à determinação de sua própria natureza. É isso que Agostinho identifica o livre-arbítrio e a vontade, a meu ver. Agora é isso, não sei se estou aí, mas muito obrigado pela atenção. Passar a palavra ao professor Luiz Marcos, fazer esses comentários, quem sabe algumas perguntas, e a gente está dando continuidade ainda aqui à nossa conferência. Muito obrigado, Lorenzo. É realmente um trabalho aí de mapeamento desse vocabulário relativo ao livre-arbítrio impressionante que você faz, e eu particularmente fiquei muito surpreso com problemas que eu supunha que apareciam pela primeira vez lá no livre-arbítrio. Eu ainda estou sob o efeito de um impacto e tentando colocar a ordem em toda essa complexidade conceitual que o senhor acabou de nos
apresentar, mas de imediato parece que, embora não haja propriamente a formulação do termo liberdade, que em outros contextos no próprio Agostinho aparece, seja sob a forma de libertas, seja numa forma até que à primeira vista parece redundante, de livre-arbítrio com liberdade, livre-arbítrio sem liberdade. De todo modo, esse arbítrio livre que aparece em toda essa tradição anterior, seja desses pais da igreja anteriores a Agostinho, ou mesmo nessa literatura pagã, é sempre uma concepção de que há a liberdade exclusivamente se for para fazer o bem. Liberdade, dizendo com redundância, é liberdade de fazer o bem. O que as suas observações finais esclarecem bastante para nós, porque a discussão no diálogo, o livre-arbítrio, é uma discussão num contexto do problema do mal, de uma teodiceia. Dessa maneira, então, estaria já presente em toda essa tradição uma espécie de, como falar, uma democratização da acrasia, e de certo modo o plano da queda seria um plano de uma acrasia universal e incondicionada, essa perda da liberdade de fazer o bem, mas que, não obstante, não é só pela razão que seria possível ultrapassar, superar essa acrasia, mas por uma graça que nos desse liberdade para voltar a podermos fazer o bem. Enfim, a questão geral seria essa: se você está pensando também figuras da acrasia para além da sua figura original em Aristóteles, em toda essa literatura. Não estou pensando nesse conceito em especial, embora você tenha razão, as coisas estão evidentemente relacionadas. O que me interessa especialmente nessa discussão é justamente, primeiro, essa discussão que evidentemente está relacionada a isso, do conceito de liberdade, que opõe, no fundo, também os neoplatônicos aristotélicos, se a liberdade, mas se opõe Agostinho Pelagianos, da mesma forma, ou seja, se a liberdade é sempre que supõe uma alternativa, né, a escolha entre duas coisas, fazer ou não fazer, por exemplo, ou se a liberdade é simplesmente agir segundo a sua própria vontade. A vontade plenamente livre seria aquela vontade que faz o bem. Então ela não teria alternativa, mas justamente por isso seria livre. Que é a maneira sobre a qual Plotino se refere em relação aos deuses, mesmo as hipóstases, né? Elas são livres justamente, a pessoa pode fazer aquilo que está na vontade de Deus, a vontade de Deus é plena. Né? E que também defende Agostinho, a nossa vontade tem uma alternativa porque é sem livre, né? Que não é mais uma vontade plena, se fosse plena não teria alternativa. Então, esses dois conceitos me parece que atravessam tanto a discussão pagã, entre platônicos e aristotélicos, se é verdade que o tratado do voluntário de Plotino responde ao tratado do destino do Alexandre Afrodita, que não defende, né? Mas mesmo que responda a Aristóteles, está mesmo, ele está discutindo os aristotélicos, isso é evidente. Mas o que me interessa é o fato que me parece que Agostinho consegue definir, é que o problema central de toda a análise psicológica do conceito de vontade, a partir dele,
e que para que a vontade seja livre, por um lado, ela não pode depender de uma causa anterior, porque se dependesse de uma causa anterior, ela agiria necessariamente. Mas, por outro lado, para que essa vontade seja nossa, e portanto seja imputável, né, é necessário que haja algo em nós que determine essa vontade, porque senão seria um evento exterior, casual, né, seria um acidente, né. Então, há de ter alguma coisa na natureza humana que ao mesmo tempo anterior é inerente a ela, né? O que é inerente a ela quanto aquilo que é sempre anterior. Esse ser sempre anterior à nossa própria determinação natural é que constitui a liberdade, né? Eu sinto muito, cheguei tarde, porque peguei o finalzinho da conversa, da palestra anterior, e achei, nossa, isso teria me interessado muito, porque justamente é onde você coloca essa posição de um eu que se esvaeça, né? Que no fundo parece que lagarto tinha para Agostinho, mas veio em parte disso, né? E Agostinho não tem uma definição do sujeito, né? Bom, isso todo mundo diz, nessa altura é bastante, não tem um sujeito cartesiano Agostinho, mas tem uma definição de um ato de vontade que é determinante do sujeito. Isso tem uma descrição da formação da criança, né? Da memória e do logos na criança. E quando a criança descobre que existe uma vontade exterior, né, que se opõe ao mundo, que não é a mesma coisa do mundo, é que começa a se desenvolver uma memória, uma lembrança disso eu lembro, uma linguagem, e aí cai no mundo dos adultos, né? E se torna falante. Por isso também me interessava muito a palestra anterior. Então eu acho que um pouco isso, que me interessa justamente o fato de identificar esse problema, não tê-lo resolvido, que acho que não sei que é resolvido, mas acho que o primeiro que identifica. Bom, faço uma consulta ao público, se alguém gostaria de fazer alguma questão, comentário, fiquem à vontade. Padre Pelaio. Em primeiro lugar, muito obrigado, parabéns pelas colocações tão magistrais, pela visão diferente e ao mesmo tempo muito aguda, né? Muito interessante, porque você colocou uma perspectiva nova, realmente, e que dá um caminho para fazer, né? Mas minha pergunta é um pouquinho na onda, ou pegando a onda do professor Luiz Marco, né? Se a livre vontade, o livre-arbítrio, nos ter dado para fazer o bem, em Agostinho, né? Não é apenas a capacidade de fazer o bem ou o mal, mas foi dada para fazer o bem, porque tem a mérito. Onde estaria a graça? Porque você colocou a graça como uma das coisas fundamentais para realmente poder a vontade responder à graça, que eu achei muito interessante, seguindo a patrística, né, dos pais anteriores. Então, onde estaria a graça? Como poderíamos identificar a graça? Eu vou na minha resposta, mas eu pergunto a você, se esta resposta que eu dou, você concorda, o que acha você? A tua opinião. Eu penso, não que Pelágio estava certo, não. Que a natureza já tem a graça que ele simplesmente, através da própria natureza, o homem recebe ele poder, por vontade própria, conseguir fazer o bem e libertar-se do pecado, não. Mas sempre, de alguma maneira, Deus tem feito o homem à sua imagem e semelhança, e portanto ele tem dado a graça de poder, de alguma maneira, responder sempre que ele descubra o bem. Qual é o bem? E aí entra a fé, aí entra o batismo, aí entra onde ele descobre qual é a fé, e a graça, então, estaria na própria natureza dada por Deus, uma vez que ele descobre a fé, no desejo, porque o desejo aparece continuamente em Agostinho. Isso eu me pergunto, qual é a importância do desejo em Agostinho? E se você
Passem por minha obra inteira, e todas as obras estão permanentemente. E o desejo é aquele que te faz realmente responder àquele bem que você já descobriu, né? Na tua conversão, como você colocou, né? Esse desejo, se você deseja alguma coisa de verdade, você não para até que eu conselho. E aí está a graça. E Agostinho fala, fazer-te desejar cada vez mais aquilo que você viu que é o teu bem e que você ainda não consegue, mas te vai dilatando, uma forma de falar de Agostinho, te vai dilatando o coração, né? Para que o próprio Deus te possa dar tudo aquilo que você precisa, te possa ampliar esse desejo, para que você o deseje de tal maneira que eu consiga. Se eu desejo uma coisa, eu vou atrás até que eu consigo. Por que nós não fazemos o bem? Porque não o desejamos totalmente, para Agostinho. Então, o desejo, aumentar esse desejo, aumentar a fé, aumentar o desejo que vai junto com aquilo que acredito que é o bem, que vai aumentar a fé, não seria talvez esses momentos de graça que Deus vai fazendo com que a gente o deseje cada vez mais, até que você já o deseja de tal maneira que não faz outra coisa que o bem, como Deus? Não sei, uma maneira minha que me questiono muito a respeito dessa maneira de, porque onde está a graça? Como que a graça? Como que Deus nos dá graça? Eu acho que Ele já nos dá através desse desejo que te faz, digamos assim, cada vez mais querer aquilo que você já viu como bem. É uma questão que eu pergunto, não sei se você tem alguma outra visão dessa parte aí a respeito da graça, ou como que seria? Não, acho, Pelágio, você tem razão, no sentido que a posição de Agostinho se opõe a uma tradição, inclusive platônica, né? Não tanto plotino, mas platonismo tradicional, em que o pecado, a queda, é sempre um erro, né? É um erro do julgamento, né? Portanto, é por ignorância, mas ninguém faz o mal querendo o mal, né? E isso é algo que enfim, encontra de vez em quando aparece, né? Sempre teria um julgamento da razão anterior ao ato de vontade, né? Quem já inverte um pouco isso, acho que Agostinho foi influenciado desse movimento, já é o Plotino, né? Porque não ser tratado sobre o voluntário, a preocupação do Plotino é que sempre é metafísica, não é psicológica, né? Então, os termos são diferentes, mas a questão a qual ele provocatoriamente colocava é se o existe por necessidade ou por livre escolha, né? Se for por necessidade, teria uma necessidade anterior ao primeiro princípio, então não pode ser. Mas se for por livre escolha, o primeiro princípio teria uma vontade. Ter uma vontade significa ter uma carência, etc. No final, o Plotino decide que pode-se dizer, embora de maneira analógica, que o primeiro princípio se dá existência porque ama a si mesmo, né? Mas ele diz, bom, isso pode parecer estranho, porque aí você tem uma substância e depois tem uma ação, né? Ou tem um atributo do amor que é diferente da substância, do substrato que produz esse amor. Ele diz, mas isso é uma maneira de pensar, ele não diz isso, mas praticamente entender isso, muito aristotélica. Se você tem uma ação, tem um substrato, né? Cada ato tem um substrato. Tem que pensar ao contrário, e que cada ato produz seu substrato como sujeito. Então, o primeiro princípio seria, metaforicamente, logicamente, porque não pode se falar do primeiro princípio, mas uma espécie de ato que produz seu objeto e seu sujeito enquanto produtos no ato anterior. Então, o princípio é o desejo. Esse desejo produz o desejado e o desejado como seu efeito. Então, de fato, o primeiro princípio produzia a si mesmo. O que me parece que a ideia de vontade de Agostinho está ainda dependente, embora não tenha prova imediata que ele tenha lido exatamente esse tratado, mas
dessa inversão radical que já é plotiniana. Tem gente que diz que o primeiro filósofo da vontade é Plotino, não é Agostinho, né? Isso desde a década de 30. E que Agostinho teria aprendido essa teoria de Plotino através de Mario Victorino. Mas um pouco o que você diz, então. É o desejo que gera o conhecimento, a razão, e gera a consciência de si como sujeito desse conhecimento. Né? E aí onde está a graça? Está na orientação do desejo. Porque o desejo só pode responder a uma representação, a um visum, ele diz. Né? Esse visum, é a ordem de Deus. Né? A ordem de não comerá maçã. O problema de Adão é que ele teve dois visums, duas representações. Não comerá maçã e come que vai conhecer o bem e o mal. Né? Mas na verdade o conhecimento do bem e do mal não está, obviamente, em comer a maçã, mas em receber uma ordem que seja contrária ao próprio instinto de orientação, porque até então todos os frutos eram para ele, né? Só porque tem um fruto que não é para ele, então tem uma imposição que é contrária ao instinto, é que se pode dizer que se gera um ato de vontade. Esse ato de vontade é que nos diferencia dos animais. Os animais seguem apenas o instinto, eles não têm vontade. Porque nós temos vontade, diz Agostinho, que somos capazes de receber uma ordem. Eu receber uma ordem é justamente a graça que Deus nos faz. Mas ao receber a ordem, imediatamente a vontade se torna dividida entre obedecer e resistir. Porque é necessário que essa ordem seja contrária ao instinto, senão não é uma ordem, né? Ou ao hábito. Né? Então, diria que é nesse mecanismo, talvez, que a gente possa reconstruir esse princípio da graça segundo Agostinho. Embora a lei seja aquilo que introduz a morte, o pecado no mundo, né? E também aquele que introduz a possibilidade da salvação, né? Que é dada pela graça que nos ajuda a ultrapassar a existência dos mesmos à lei. Mas esse mecanismo é esse. Né? É necessário que apareça um imperativo que não seja exatamente coincidente com nossa natureza e hábito, para que nossa natureza e hábito possam se modificar em outra coisa. Acho que são esses dois momentos, dar a ordem e dar a força de obedecer a ordem. Né? Professor Lourenço, queria agradecer em nome da faculdade, em especial dos alunos aqui representando o corpo docente. Muito obrigado pela fala tão esclarecedora. O senhor nos ajudou muito. Muito obrigado. Então, uma salva. Por favor, volte mais vezes, então. Lembrando, a pedido do Dom Camilo, que ao longo da nossa semana nós vamos estar usando aquele sino para sinalizar melhor aí os nossos intervalos, os nossos momentos. E se não temos mais nada a acrescentar, eu declaro encerrada o nosso primeiro dia de semana acadêmica. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui com mais outras tantas palestras. Sem dúvida, serão dias muito proveitosos, né? Então, pode novamente, quem sabe traga alguém contigo, tá bom? Então é isso. Um bom dia para vocês. Nos vemos amanhã.